Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15. Para Cianorte e região pelo canal 46. E para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, vamos conversar com dois vereadores. Começando com o vereador de Londrina, Mário Takahashi. Mário, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Mário, nós temos recebido aqui os vereadores de Londrina, de Cambé da região, falando um pouco também da questão da chuva, dos estragos, dos tremores de terra. Você tem acompanhado isso também, embora a Câmara esteja em recesso? Sim, a gente acompanha diariamente, né, pelas notícias, pelos os fatos que a imprensa noticia e também pelas ligações, né, dos munícipes que têm contato direto conosco. As reclamações surgem de vários pontos da cidade, tanto por conta desses tremores, tanto quanto por conta da questão das chuvas, que afetou bastante a nossa cidade. E a gente vai acompanhando caso a caso, passo a passo, tentando ajudar na medida do possível, mas o maior poder aí de regularizar essas questões é do Poder Executivo. Lógico que o Legislativo nesse momento dá todo o apoio, 100% de apoio, né, e tenta buscar aí alternativas e formas de solucionar esse problema com uma maior agilidade. Uma cidade que tem já muitos problemas, que tem um orçamento curto, nós já falamos sobre isso, um orçamento curto para investimento, né? Uma cidade que tem uma prestação de serviço bastante extensa, que consome praticamente todo o seu orçamento e muito pouco, quase nada, só para investimento. E tem que agora refazer uma série de obras, locais que foram aí afetados particularmente pela chuva. Fala-se em quase 100 milhões de reais de prejuízo, algo em torno de 95 milhões. É possível conseguir fazer isso ou a cidade vai ficar alguns anos refazendo esse prejuízo? Olha, na verdade nós vamos buscar uma alternativa na questão financeira, né? Quando se fala em dinheiro não existe milagre, né? Nós vamos ter que, o prefeito ele tomou algumas atitudes cortando verbas, trocando as verbas de setores, por exemplo, adiantando uma verba que seria transferida para a Secretaria de Obras, por exemplo, ela antecipou essa verba pela questão do estado de emergência, fez a opção de não duplicar algumas vias que já estariam no cronograma da Prefeitura para solucionar esses impasses, né, dessas catástrofes naturais que aconteceram em Londrina, e também estão terminando aí de elaborar os projetos, juntando as provas dos danos causados em Londrina para fazer a solicitação das verbas federais e estaduais também. Eu acho que Londrina tem que agora focar 100% nessas questões para que o quanto antes a gente possa conseguir esse dinheiro, esses recursos e não comprometer, na verdade, o orçamento que nós temos, que acho que a dificuldade maior vai ser nesse sentido. Porque, muito embora Londrina tenha lá 1 bilhão e 700 milhões de reais de orçamento, 880 milhões aproximadamente são de recursos livres. E esses recursos livres são uma grande parte, quase a sua maioria, para pagar a folha de pagamento. Então sobra um valor muito pequeno para você fazer investimentos. Você até consegue cortar alguns investimentos, mas muito pouco. Se você colocar a proporção da previsão dos estragos de 100 milhões de reais, você consegue cortar aí 10, 15, 20 milhões no máximo seria o 20% aí do que precisa ser utilizado na cidade. O restante nós vamos ter que buscar de fora e tentar também projetos que não comprometam a capacidade de pagamento do município também. Não sei, algum projeto que não seja empréstimo diretamente, né? Mas alguma coisa que o governo do estado ou o governo federal invista realmente na nossa cidade com o projeto dele, sem que a gente precise retornar esse dinheiro para esse projeto. É claro que a gente sabe que o prefeito e a sua equipe já deve ter ido a Brasília, Curitiba, já deve estar aí fazendo toda a interlocução para poder tentar conseguir esse dinheiro, que não é fácil, diga-se passagem, não é fácil. Não é fácil. Várias cidades passam não por é isso. Fácil. E o governo federal está numa situação de quase completa penúria, e o governo do estado não está lá muito melhor. A Câmara de Vereadores também vai poder ajudar nisso e coloca à disposição para isso também? Sim, todos os contatos políticos, né, que os vereadores têm, tanto na esfera estadual quanto na federal, foram acionados.
né, sem sombra de dúvida, para que essa união nesse momento de crise no nosso município, né, nós possamos somar todas as forças políticas que Londrina tem, para que possa buscar recursos para a nossa cidade e também para a nossa região, né, porque o impacto ele foi realmente na nossa região como um todo, no estado como um todo. Mário, é muito triste quando a gente fala que uma obra está prevista no orçamento, né? Isso não significa muitas vezes que ela vai ser feita, depende da arrecadação. Sim. Você prevê a obra, se houver arrecadação, se houver a condição financeira, ela é feita. E muitas vezes obras que são pedidas há muitos anos e que há toda uma briga para colocar isso no orçamento, há toda uma discussão técnica para tentar viabilizar. E agora, em função de um desastre natural, a obra acaba não saindo. É muito frustrante isso. É frustrante. Essa questão da força maior, né, da questão da natureza, você não consegue prever, né, qual a dimensão do estrago, ela causa essa frustração, sim, porque o dinheiro já é escasso. Você faz um planejamento aí de médio e longo prazo. Daqui tantos anos eu vou fazer uma duplicação para desafogar o trânsito na minha cidade, né, na avenida tal. E aí chega a chuva, como veio, faz um estrago enorme, você tem que abrir mão desse planejamento, né, dessa construção, dessa melhoria para a nossa cidade, para você efetuar reparos que foram causados pela chuva. E uma coisa interessante, Luiz, nessa questão dos estragos, é que a gente tem que pegar isso como lição, né, isso veio, é um fato da natureza, não tem como você controlar, não tem como você prever a dimensão do estrago, mas tem como você fazer uma previsão na questão da segurança das construções. Por exemplo, o que me chamou muito a atenção foi que a ponte nova, que liga ali a região dos condomínios de Londrina, na Gleba Palhando, até ali o centro de eventos, ela caiu. E essa ponte nova foi construída há 6 meses. E no vídeo, a ponte antiga, a ponte velha, ela está lá em pé, robusta, firme. Teve uma coluna dela que deu uma deslocada. E essa ponte velha, ela está antes da nova, no sentido da correnteza. Então, quer dizer, ela sofreu o impacto mais forte da água e ela não caiu. Então, você acha que a norma construtiva tem que ser revista? Então, eu não entendo de engenharia, né, mas quando eu vi aquele vídeo com aquela água corrente forte batendo na primeira ponte e a segunda ponte que caiu, a ponte novinha, acabou de ser construída, aí a gente tem que aprender com isso, porque, poxa, eu vou construir uma ponte, deve-se calcular o peso, o impacto, enfim, tem todos os cálculos técnicos que os engenheiros com certeza fizeram, mas naquele local, como por se tratar de uma ponte em cima de um córrego, esse córrego ele deve receber água de vários afluentes que ali desembocam nele, poderia se prever isso e aumentar um pouco esse cálculo, entendeu? Vai custar mais caro? Tudo bem, vai custar mais caro, mas se essa ponte tivesse sido construída com essa percepção, com esse planejamento, né, pode ser que não teria caído, como não caiu a ponte antiga. É que a visão que nós temos até é que as construções antigas são muito mais fortes, né? Se você pega um prédio antigo, ele é parede espessa, aquela coisa mais firme, mais robusta. E as novas parece que né, no sentido pejorativo, as casas que nós percebemos são construídas com casquinha de ovo, né, falta aquela fiscalização efetiva, não, quer construir aqui, quer, não, o cálculo é esse, mas se der uma enchente aqui, nós precisamos aí, vamos colocar um grauzinho mais nesse cálculo aí, um pouquinho mais de cimento, um pouquinho mais de aço e vamos fazer uma coisa para durar a vida toda, né? Então, a gente tem que se atentar nesses detalhes. Refazer custa mais caro do que fazer bem feito. Custa muito mais caro. Já é difícil fazer. Você faz esse projeto mesmo, há quantos anos Londrina espera, né, desafogar aquela ligação ali das pessoas que moram nos condomínios ao fundo, nas chácaras ao fundo ali do centro de eventos? Quantos anos se esperou para isso? Ou duplicou, né, fez a duplicação, asfalto novo, ponte nova, aí vem uma chuva e derruba. Não se pode prever a chuva, mas por que não melhorar? Meu pai e minha amiga, ele falava sempre assim, quando você for construir, não tenha dó de ferro e nem de cimento, pode colocar à vontade, né? Claro, eu deixo aqui o espaço também aos engenheiros, aos responsáveis pela obra, se quiserem também contestar a nossa opinião. Mas de qualquer forma, Mário, além dessa questão de refazer o que foi desfeito, o que foi prejudicado, quais os enormes desafios que Londrina vai ter, além deste, na sua opinião, para esse ano de 2016, que é um ano onde a cidade vai escolher o novo prefeito ou a nova prefeita e a nova composição da Câmara de Vereadores? Eu acho que o desafio maior para a nossa cidade hoje, tá, é no sentido de arrecadação.
Tá? Porque a cidade, o poder público, ele sobrevive de tributos, de impostos. Só que o Brasil, se você aumentar 0,1 depois da vírgula, você vai criar um problema muito grande. Carga tributária enorme, as pessoas trabalham para pagar impostos, só que o município ele precisa de recursos, precisa de dinheiro. Como fazer isso sem aumentar impostos? Então eu acho que esse vai ser o maior desafio. Porque é possível? É possível. Eu protocolei um projeto na casa, na Câmara de Vereadores agora, recentemente, acredito que no começo do ano ele deva vir para debate, que ele diz o seguinte, o município, dentre outros impostos, ele recebe uma cota à parte do ICMS que aqui é arrecadado. Então toda a compra e venda aí que gera o tributo do ICMS, o município arrecada, passa esse dinheiro para o Estado e o Estado manda um pedaço desse dinheiro, né, uma parte desse dinheiro para o município de volta, e quanto mais o município arrecada, maior é essa parte, né, porque é um percentual da arrecadação. Ponto. Então, vamos esquecer o aumento de imposto, porque isso hoje é incabível hoje, nós não podemos nem cogitar um aumento de tributo. Só que em Londrina, por exemplo, em várias outras cidades, o que acontece? Por uma questão administrativa, né, interna de algumas grandes empresas, se eu for hoje numa loja, por exemplo, e comprar uma geladeira, tá, e essa geladeira não estiver no estoque da empresa, estiver num centro de distribuição lá vou chutar uma cidade aqui, lá em Ponta Grossa, por exemplo, né, só que eu vou na loja hoje em Londrina, eu sou um trabalhador de Londrina, né, tenho meu dinheiro conquistado aqui, eu uso o asfalto de Londrina, eu uso a saúde de Londrina, meus filhos estudam na escola de Londrina, eu uso o sistema de Londrina. Eu vou lá na loja e compro a geladeira. Certo? Saio de lá com um contrato de compra e venda ou com cupom fiscal, enfim. Tá? E essa geladeira vai viajar lá do centro de distribuição até a minha casa, com a nota fiscal. Só que essa nota fiscal que viaja junto com a geladeira é a nota fiscal que é recolhida do ICMS. E esse ICMS foi recolhido lá em Ponta Grossa. Então o que acontece? O fato gerador se deu na cidade de Londrina, só que o imposto ele é recolhido lá. Onde tem o centro de distribuição. Onde tem o centro de distribuição. Então, quem vai ter o direito dessa cota à parte do ICMS? Lá, Ponta Grossa. E o seu projeto faz o que nesse sentido? Meu projeto ele obriga, no ato dessa compra, no ato do fechamento do contrato, por exemplo, a empresa ela tem que fornecer a nota fiscal para o cliente. Por quê? Faturar por aqui. Faturar por aqui. É um projeto totalmente defendido na questão do direito do consumidor, porque eu, como vereador, não posso legislar em questões de ICMS. Só que eu posso garantir ao consumidor o direito dele ter nota fiscal. Porque se essa geladeira for extraviada, por exemplo, a nota fiscal é o documento mais forte que ele tem de comprovar. Não, eu comprei aquela geladeira com aquele número, na nota fiscal vai estar descrito. Então, o consumidor tem o direito de receber essa nota fiscal. Então, isso vai fazer com que o município tenha o seu recolhimento daquela compra, daquele fato gerador, na cidade de Londrina. Quer dizer, de um lado você agrega e fortalece o ICMS da cidade, sim, e de outro você protege cada vez mais o próprio consumidor. Protege o consumidor. O intuito principal é proteger o consumidor. Né? O reflexo disso é que quando você normatizar isso e fizer com que as empresas entreguem a nota fiscal no ato da compra, independente de onde sairá o produto, você fortalece a economia do município. Você privilegia a economia do município. Porque se nós fomentamos esse comércio na nossa cidade, nada mais justo que a gente tenha direito de receber essa cota à parte. Outra questão que me chama a atenção, a lei do Estado do Paraná, que fala sobre o ICMS, ela tem vários quesitos. O que mais impacta no retorno do ICMS é o quanto o município arrecada. Isso é o fator que mais importa para que a gente tenha o aumento nesse repasse. Tem um outro fator que é o patrimônio ambiental. Então, quanto mais áreas verdes, mais questões ambientais o município tem, maior também é o percentual de repasse. Então, seria interessante que o município de Londrina fizesse uma auditoria, né, no seu inventário ambiental. Porque a cidade de Londrina, nossa região como um todo aqui, Cambé, é uma região riquíssima em córregos, em fundos de vale, em áreas verdes. Né? Então, será que o nosso inventário ambiental, o que nós falamos para o Estado, nós temos isso de área verde? Será que nós não conseguimos ampliar isso? Será que realmente está atualizado isso? Não foi feito de uma forma precária lá atrás? Então, toda essa otimização que a cidade pode fazer, né, baseada na lei já existente do ICMS, que nós não podemos legislar sobre ela, mas nós podemos potencializar todos os quesitos
para que o ICMS possa voltar numa forma maior. E assim sobre todos os impostos. Na verdade, é olhar com mais cuidado, e não estou dizendo que não esteja sendo feito isso, até acho que tem um pessoal bastante competente, mas é olhar cada vez mais com mais cuidado para a receita. Claro, cuidando da despesa, Sim. mas cuidar para tentar melhorar cada vez mais a receita também. Claro, com certeza. Então nós temos eu acho que o maior desafio vai ser isso, porque se a gente quer investimento em estrutura, nós não podemos depender do governo federal, que está uma calamidade, está um estado lastimável no nosso país, é escândalo em cima de escândalo, desvio em cima de desvio. O governo do estado passa por dificuldades também, nós não podemos depender eternamente desses poderes. Então nós temos que fazer nossa tarefa, nosso dever de casa. Nós temos que otimizar a nossa arrecadação sem mexer em qualquer alíquota de tributação. Esse é o primeiro passo. Depois que você arrumar isso, aí é um outro estudo, é uma outra análise, um outro patamar. Tá certo. Eu quero agradecer a presença do vereador Mário Takahashi aqui no programa Pauta em Debate. O espaço está sempre à sua disposição, Mário. Muito obrigado pela presença. E olha, parabéns pelo trabalho e um ótimo ano de trabalho para você e para todos os companheiros lá da Câmara de Vereadores. Obrigado Boa noite. para todos nós. Obrigado. Boa noite. Boa noite. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução. Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham um box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e agora nós vamos conversar com a vereadora da cidade de Cambé, Estela Camata. Estela, seja muito bem-vinda, ótima noite para você. Boa noite, Luiz, boa noite a todos que estão acompanhando o seu programa hoje. É um prazer estar aqui novamente. O prazer é nosso em recebê-lo novamente aqui. Estela, você, assim como outras pessoas, a gente tem colocado aqui sempre essa questão vamos considerar um desastre natural que aconteceu na região. Sim. As chuvas intensas do dia 11, o abalo que houve também do dia 11 para o dia 12, e você acompanhou desde o primeiro momento toda essa situação. Como foi isso? Olha, em primeiro lugar, é algo que nos assusta muito. Toda essa mudança climática que nós estamos atravessando é resultado de... Nós sabíamos que a natureza ela tem demonstrado aí, né, a sua força, mas a gente sempre acredita ou pensa que isso não vai chegar tão próximo da gente. E chegou.
E nós tivemos aí no último dia 11 uma quantidade de chuva que realmente ultrapassou todos os limites que há muito tempo não se tinha na nossa região. E aí o que acontece? Nós tivemos grandes problemas de casas invadidas, até porque nós não temos uma estrutura também preparada para receber. Eu sempre falo, Luiz, que hoje a impermeabilização do município como um todo, eu não estou falando só de malha asfáltica, mas todos os quintais, todas as famílias, elas têm uma preocupação em não deixar um terreno impermeável. Todo mundo quer impermeabilizar o seu quintal. Ninguém quer mais quintal de terra, de grama. Que nem nós tínhamos, né? Nossa infância, na né? nossa infância, que a gente brincava na rua. Verdade. Outro dia nós estávamos falando sobre isso com as crianças em casa. Quantas vezes brincar de betes na frente de casa, naquela poeira, mas era gostoso, era bom. Hoje você não vê mais isso. E as pessoas e todos os munícipes, eles buscam isso, eles exigem isso do poder público. Eu acho que é a realidade, né, do mundo que a gente vive hoje. Mas nós também acabamos arcando com as consequências de tudo isso. Toda essa impermeabilização, ela vai causar danos e que muitas vezes a própria estrutura não está preparada para aguentar a quantidade de água que caiu no último dia 11. E aí nós temos todos esses problemas que enfrentamos, não só a cidade de Cambé, mas a macro-região, né? Aqui a região de Londrina, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Ibiporã também. Então é preocupante. Então nós temos que repensar aí toda a estrutura, né, do município com relação a isso, galerias e outras questões também. O que também não estava preparado são ao que parece as nossas casas, ou pelo menos uma parcela expressiva delas, também não estavam preparadas para um abalo, como aconteceu também na madrugada do dia 12. Sim. Você acompanhou algumas famílias? Acompanhei. E assim, eu já tenho escutado e lido algumas coisas com relação até o curso de engenharia, né, das nossas universidades, que os nossos engenheiros hoje, quando eles saem da universidade, eles não saem com esse preparo, mas hoje, se nós estamos enfrentando isso, a própria formação dos engenheiros agora também tem que se preparar, porque foi um número muito grande de casas que sofreram com esse abalo danos materiais, né, rachaduras. Algumas foram totalmente, se perderam, né, as famílias tiveram que realmente sair das casas, outras estão resolvendo, mas não abalou totalmente a estrutura, mas é preocupante, com certeza. E uma coisa também, é claro, que deve acontecer muito, você deve ter acompanhado bastante, é a insegurança das famílias, né? Porque não foi apenas um evento, e houve inclusive aí repetições em alguns lugares. Sim. Há também muita desinformação, até agora não há um laudo oficial sobre o que realmente aconteceu, mas as famílias ficam preocupadas e com medo. Até porque é algo novo para nós. Nós não temos um histórico, né, de acontecimentos como esses abalos sísmicos. E a gente percebe que os próprios técnicos e os profissionais da área também não conseguem ainda dar uma resposta para a sociedade. E aí fica todo mundo à mercê do que realmente está acontecendo. E essa insegurança acaba se tornando geral mesmo. E como você avalia agora, claro, que o acidente, a chuva e ao mesmo tempo o abalo causou toda a destruição. A resposta que foi dada para a situação de emergência, você acha que foi adequada? Olha, em primeiro lugar, a Defesa Civil da cidade, ela foi fundamental para que essa resposta fosse rápida. E em Cambé nós estamos com a Defesa Civil, né, organizada, e nós tivemos assim, quando a chuva, no dia 11 à noite mesmo, nós acompanhamos isso muito de perto, quando ela começou a já mostrar os danos que ela estava causando com a intensa quantidade de chuva que caía, a Defesa Civil já entrou em ação. Então, toda essa organização ela é fundamental para o município hoje. Então, o município que não tem uma defesa civil organizada, estruturada, ela vai sofrer muito mais, porque vai demorar muito mais para ela dar uma resposta para a comunidade, para os munícipes. E isso em Cambé não aconteceu.
Então, desde os primeiros momentos, onde começaram já a acontecer, chegar, né, as notícias dos danos, a Defesa Civil agiu e a resposta foi muito rápida. Por exemplo, nós perdemos praticamente todas as pontes da área rural, elas foram danificadas. Alguns locais ficaram ilhados, né, sem poder trafegar por essas pontes. Mas em 72 horas o município de Cambé resolveu o problema. Então, e isso tudo foi uma força-tarefa que aconteceu para que a gente pudesse dar uma resposta rápida para a população. Óbvio que tem muita coisa para se fazer ainda, mas aquele momento que está todo mundo envolvido, eles sentiram uma segurança do próprio poder público quando essa resposta veio muito rápida. E isso acaba projetando você falou da importância da Defesa Civil, isso acaba também projetando novos trabalhos, já que não havia acontecido nada parecido antes, mas agora, pelo jeito, se aconteceu uma vez, a gente não quer que aconteça de novo, mas pode acontecer de novo. Alguma coisa nova está sendo projetada nisso? Olha, nós estamos conversando muito a respeito disso e outras coisas assim. São alertas que começam a aparecer. Então, por exemplo, a questão das galerias que em Cambé hoje nós enfrentamos problemas, que são galerias antigas e que não há 30 anos atrás, 40 anos atrás, como nós comentávamos, né, a cidade não tinha a impermeabilização que ela tem hoje. Então, hoje tem que se pensar muito mais quando você vai liberar um novo loteamento, vias que estão sendo construídas, elas têm que estar preparadas e com uma visão para que daqui a 30, 40 anos isso não continue acontecendo nesses novos bairros. Então, a gente tem que repensar toda uma estrutura pública também, para que a gente possa assegurar a essas pessoas que compram, né, que vêm para novos loteamentos, e que é o sonho de todo mundo, né, Luiz? É comprar a sua casa própria, tem essa segurança, que não passe pelo que essas famílias estão passando. E outros detalhes também que a gente tem que repensar muito. Na região central, você coloca bem, as galerias foram feitas há muito tempo, e refazê-las hoje é algo que tem um investimento milionário, que é quase que impensável, mas é algo que a cidade também vai ter que enfrentar nos próximos anos. Então, os próximos gestores, eles têm que ter clareza dessa nova demanda que o município apresenta para ele. Então, se nós temos o gestor, né, o novo prefeito, esse ano nós estamos aí já às vésperas, né, de uma nova eleição para o município. Então, nós temos que ter essa visão. Então, nós temos mais que nos preocupar, sim, nos preocupar com a educação, que nós sabemos, né, das responsabilidades que nós temos com a educação, com a saúde, com a habitação, porque nós temos ainda muitas famílias que não conseguiram a sua casa própria, mas essa questão da sociedade como um todo, no sentido dessa estrutura, ou outras demandas também, a questão da mobilidade, né, tem que estar presente nos novos planejamentos e para que esse gestor se prepare para fazer um bom trabalho. Isso, claro, cada dia novas demandas acontecendo, inclusive passagens que foram destruídas, que têm que ser refeitas, e repensar, inclusive, a forma de construir isso. Sem dúvida, quando elas forem reconstruídas, a mesma estrutura que ela tinha até então, a gente já sabe que não aguenta mais. Se nós sofrermos novas chuvas intensas, como sofremos nos últimos dias, vai ser dinheiro público mal aplicado, ou dinheiro público jogado fora. Então, você tem que repensar, tem que refazer uma estrutura como essa, de uma forma muito mais estruturada para aguentar o que nós estamos sofrendo no último ano, vamos dizer assim, né? E que a gente vê uma tendência aí, que essas chuvas, e já se fala que em 2016 também nós teremos muita chuva, até pelo aquecimento dos oceanos, né? Além dessas questões que nós comentamos aqui, quais desafios que você vê como vereadora
para a cidade de Cambé nesse ano 2016? São muitos. A nossa vida, ela é pautada de desafios, não é, Luiz? Você é uma pessoa que acompanha muito o trabalho do poder público e você sabe que a cada ano nós temos aí novas demandas, né? Então, a questão da saúde nos cobra muito, nós temos ainda que continuar buscando um atendimento. Em Cambé, hoje, nós temos uma realidade diferente de alguns anos, né? A UPA veio atender as necessidades aí dos nossos munícipes, mas nós temos que pensar que Cambé é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, está em pleno crescimento. Então, a tendência da cidade é crescer. Então, se hoje nós estamos aí próximos ou passando dos 110 mil habitantes, me corrija se eu estiver errada, eu acredito que em muito pouco tempo a gente chegue aí a 120, 130. E isso, é claro que os desafios continuam sendo colocados, né, para o gestor público, para o vereador, que tem que estar sempre presente, né, e próximo dessas demandas para que a gente possa trabalhar junto ao poder, ao gestor, né, que vai ser o novo prefeito ou, quem sabe, a nova prefeita, para que a gente possa realmente fazer um bom trabalho e atender os anseios dessa sociedade que confia em você. Uma vez que você foi eleito, a confiança e a cobrança é muito grande. Você tem que fazer por merecer. Você disse que a cidade está em pleno crescimento e desenvolvimento. Inclusive, um dos jornais de Cambé, a nossa cidade, mostrou aqui, o Giovanni mostra para a gente, né, o índice Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, coloca Cambé entre as cidades brasileiras com alto desenvolvimento. Claro que tem muita coisa para fazer, muita coisa para ser corrigida, você mesmo colocou, mas assim, o horizonte da cidade é animador? Sim, eu confio plenamente nisso. Por isso que a gente tem que ter muita clareza da responsabilidade que nós assumimos no momento que colocamos o nosso nome para ser avaliado por essa sociedade, para representar essa sociedade. E como você falou, é um autodesenvolvimento e aí um outro grande desafio é você também trazer indústrias para o município, para que você tenha como oferecer trabalho, emprego e também é um desafio muito grande para a nossa cidade. Quero agradecer a presença da vereadora Estela Camata, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho, e o espaço está sempre à sua disposição. Eu agradeço, Luiz, obrigada, uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe sempre. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho, mais informações no Pauta em Debate. Um minutinho só, nós já voltamos. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos.
Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado das nossas entrevistas dessa noite e, claro, deixamos o espaço sempre à disposição das pessoas e entidades citadas ou que se sentirem citadas e quiserem também contestar ou apresentar outra versão. O espaço está à disposição. Quero só chamar a sua atenção também, meu amigo, e você também, minha amiga, para uma matéria do Jamil Chad, da Agência Estado, publicada pela Folha de Londrina, que chama atenção por um fato que eu particularmente já vivi. Obesidade infantil preocupa a Organização Mundial de Saúde. Só para você ter uma ideia, o número de crianças obesas com menos de 5 anos de idade, olha só, menos de 5 anos de idade já obesas, passou de 7 milhões e meio em 90 para 15 milhões e meio em 2014 nos países emergentes, Brasil incluído. Ou seja, as crianças estão ficando obesas até quase antes de ir para a escola. E isso está começando a virar uma epidemia de obesidade nas crianças e depois nos jovens e assim por diante, nos adultos inclusive. Eu convivi e convivo com essa realidade, sei que é muito difícil deixar o sobrepeso, deixar de ser obeso. E eu digo para você, minha amiga, para você, meu amigo, que tem filhos, inclusive filhos pequenos, preste muita atenção na questão da alimentação do seu filho, estimule a fazer exercícios, se for necessário, for possível, faça aí um acompanhamento com um profissional, com um nutricionista, no posto de saúde da sua cidade, enfim, nos programas que são disponíveis também. Depois que engorda, fica mais difícil emagrecer. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia, uma ótima noite para você e tudo de bom na sua vida. Tchau! Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.